a ele falou assim: gostaria de saber se uma reversão de vasectomia não deu certo, se pode tentar mais. E se existe a probabilidade de dar certo, né? De ter um sucesso se você tentar uma nova reversão. Tá, vamos lá. Reversão de vasectomia é uma das áreas que eu atuo. É legal alguns conceitos sobre reversão de vasectomia. Então, primeira coisa, a vasectomia é sim uma cirurgia reversível, tá? Ela depende muito de como foi feita essa vasectomia, de que forma com que foram cortados os ductos por onde levam os espermatozoides, mas de uma forma geral, a maioria dos pacientes são passíveis de se tentar a reversão. A reversão de vasectomia ela tem uma taxa de sucesso que depende basicamente de duas coisas. Ela depende bastante do tempo entre a vasectomia e a reversão. Então, você tem uma taxa de sucesso de até 90% quando feita em até 5 anos de vasectomia. Uau! Essa taxa cai para 60% entre 5 e 10 anos, cai para 30% até 15 anos e fica menor do que 30% depois de 15 anos. Tá? Então, Doutor, só um adendozinho aí. Aí, nesse momento, me para pensar uma coisa. Quando a gente faz uma fertilização in vitro, a gente tem 40% de chance de engravidar, né? E muitas vezes as mulheres fazem a fertilização. Desculpa interromper assim, mas é que me veio uma luz não, agora que eu preciso pode falar para as falar. meninas e eu pensei. Pensa assim, a gente tem 40% de chance de engravidar numa fertilização. E essa é uma única tentativa, né? Que a gente Uhum, faz. Imagina exato. que meu marido tem uma vasectomia. Existem muitos casais que fazem e se arrependem, mas a maioria são segundos casamentos. É o que eu mais vejo com as meninas que conversam comigo. Nesses segundos casamentos, nem sempre o marido faz um tempão que ele fez a vasectomia. Às vezes faz 5, 6 anos que ele fez essa vasectomia. Nesse caso, não era melhor ela tentar uma reversão de vasectomia que pode fazer ela ter até mais filhos do que esperado? Porque, por exemplo, quanto é que a gente tem 50%, 60% de chance? Quanto tempo tem que ter mais ou menos o homem? Perto de 10 anos, mais ou menos. Imagina, se o marido tem lá, fez a vasectomia há 8 anos, ele tem 60% de chance, é isso? 50, 60%. É. No meu ponto de vista agora, olha só, eu nunca pensei nisso, né? É o tipo de coisa que a gente vai aprendendo. Do meu ponto de vista, às vezes vale mais a pena tentar uma reversão de vasectomia, onde você pode ter mais do que um filho, inclusive, com esse marido, e fazer mais tentativas, do que você fazer direto uma fertilização. Não tô, a gente está falando aqui, gente, de saúde. A gente tem o apoiador Dr. Luba, que é um querido amado, todo mundo ama ele, óbvio. Mas a gente tem que pensar no que vai resolver a questão e de repente pode ser uma outra possibilidade, porque são 40% contra 60%. E para não só uma gestação. Tô errada? Tô falando bobagem ou é isso mesmo, doutor? Não, não. É o que eu falei desde o começo. Os tratamentos eles são complementares, né? Eles não competem, na verdade, entre si. Sim, Então, é uma questão de analisar as probabilidades, e é isso que eu estou tentando fazer exato, aqui. exato. Quando você tem um casal que você pensa que a cada mês ele tem 30% de chance de engravidar, se você consegue tornar esse homem vasectomizado para um homem numa condição normal de fertilidade, você volta a dar essa chance para o casal, né? Então, todo mês ele vai ter uma chance de 30%, que não seja 30, seja 25, mas todo mês ele vai ter essa chance, né? A fertilização in vitro, ela tem sim suas indicações, né? Lógico, todo mundo sabe, mas ela é um tiro único, você tem uma chance só que ela dê certo, né? De 40% até de 30% em algumas vezes. Então, E até uma hora que você... 17%, que é o meu caso, na época que eu Com fiz, porque eu certeza. tinha 42 anos, acho que era 5, 6, 5, 7%. Cada lugar que eu olhava Perfeito. era uma coisa, então é mínima. Se fosse o caso, por exemplo, de um marido vasectomizado, quer dizer, eu poderia tentar durante 3, 4 anos. E já que minhas Perfeito. chances eram pequenas, eram pequenas, então que eu tentasse com meu marido. Não era o caso, infelizmente era a questão, mas se fosse, acho que talvez Perfeito. funcionaria melhor. Desculpa, vamos lá. Não, Eu sou terrível. o raciocínio está perfeito, é isso aí mesmo. Sempre que você tem um marido que ele é vasectomizado, tem que passar pela cabeça essa situação de reversão da vasectomia. Tem que ser conversado se vale a pena fazer a reversão, quais são as chances de sucesso, isso antes de fazer a fertilização in vitro. Por quê?
Na pior das hipóteses, vamos dizer que esse marido ele não atinja um espermograma 100%, mas ele fique com o espermograma alterado. Ou seja, ele tinha 0 espermatozoides, né, o que a gente chama de azoospermia, e de repente ele vai para 1 milhão de espermatozoides, que é o suficiente, não é o suficiente para uma gravidez natural, mas é o suficiente, por exemplo, para o embriologista da fertilização in vitro selecionar o melhor espermatozoide, né? E já é um espermatozoide de uma qualidade melhor quando ele é ejaculado do que quando o marido está vasectomizado, você vai buscar esse espermatozoide lá no testículo, né? Então, esse espermatozoide que sai na ejaculação, ele é, a gente diz, mais maturado, ele é mais maduro do que aquele que você busca no testículo. Nossa, essa informação é muito importante, porque, no geral, os médicos de reprodução humana comentam isso, né? Que quando tem que fazer o TESA, PESA, MESA, que é essa punção, no geral, a qualidade dos peixinhos lá de dentro não necessariamente são tão boas quanto a ejaculada. E, quer dizer, eles não mencionam isso, mas agora você está falando. Então, realmente, tem um tempo aí de maturação nessa questão da ejaculação e tudo mais. Quer dizer, todos eles estão prontos, porque saíram, né? É isso. Tem, se você for pensar, do momento em que eles são produzidos até o momento que eles são ejaculados, tem um caminho enorme para eles percorrerem e na nossa evolução dura mais ou menos 3 meses. Então, quando você faz um espermograma hoje, esse espermatozoide ejaculado hoje foi produzido há 3 meses atrás. É o tempo que ele fica entre ser preparado e ser maturado. Nossa, que curioso, nunca imaginei. Eu acho, até por conta da questão da abstinência, né, para fazer espermograma, e se fala assim, tem que ficar de 3 a 5 dias, acho que não me lembro mais, que já faz tempo que eu fiz, mas tem lá que ficar uma quantidade de tempo para fazer espermograma, e eu pensava que, tipo assim, em 3 dias produziu, nossa, agora tudo fresquinho. Não! Meninas, Não. olha que loucura, muito diferente do que eu imaginava. Eu não sei vocês, mas eu tô 3 meses para o peixinho sair. Quer dizer, tem toda uma produção aí, uma elaboração de peixe que demora, né? 3 meses. Eu vou aproveitar isso que você falou. Tem uma pergunta que a gente estava vendo hoje de tarde, que ela pergunta se é melhor colher o espermograma com 3 ou com 5 dias, porque todos os laboratórios falam, né, entre 3 e 5 dias. Hoje os estudos estão mostrando que é melhor você colher com 3 dias, porque ele vai dar melhor qualidade do que com 5 dias. Muitas vezes a gente pede um espermograma, ele vem ruim, você checa e vê que foi com 5 dias, esse próximo que você pede, você fala, agora faz um com 3 dias, e às vezes é melhor. Né? É uma das perguntas que fizeram. Esses 3 dias, na verdade... Isso, porque eu vou colocar lá, doutor Danilo disse, faça, vou colocar no grupo. Vai falando, doutor, que eu vou anotar aqui, que eu não posso perder essa informação. Esses 3 dias é o tempo só para você refazer o estoque, mas é um estoque que já está pronto. É um estoque de milhões e milhões de espermatozoides que vão sendo continuamente feitos e eles vão sendo colocados em fila, vamos colocar assim. Né? Mas a produção ela é de 3 meses atrás. Que sensacional isso. Nunca imaginei isso na minha vida. Vamos responder a pergunta da nossa telespectadora. Ela falou de refazer a reversão. Né? Então, a situação é a seguinte. Quando você faz uma reversão e você faz de novo uma reversão, no fundo você tem um canal que é o ducto deferente, que é onde a gente corta a vasectomia. Toda vez que você mexe nele, você diminui o tamanho dele. Né? Porque para você religar, você precisa cortar a parte que foi machucada, a parte que foi cortada mesmo. Né? Você tem que encontrar um canal bom. Então, assim, uma segunda tentativa de reversão, ela tem chances menores do que a primeira. Mas, dependendo de como foi feita a primeira tentativa, sim, é válido você fazer uma segunda tentativa. Eu já tive pacientes que eu fiz uma segunda tentativa e deu certo, mas eu expliquei para o paciente, acho que é uma questão de dar a expectativa correta, que a melhor chance dele não era a segunda tentativa, e sim foi a primeira. Né? Lembrar que a reversão de vasectomia, nas melhores condições do mundo, é sempre feita com microscópio. Então, a primeira coisa que eu pergunto para o paciente é, mas a sua reversão foi com o microscópio? Doutor, acho que não. Não foi não.
Tá bom, então acho que agora vale mais a pena ainda a gente fazer uma segunda tentativa com o microscópio, né? Porque eu considero que não foi otimizado, não foi feito o melhor possível para esse paciente, vale a pena tentar de novo. Entendi, entendi. Na verdade, assim, doutor, eu andei conversando com algumas meninas um pouco antes da gente conversar e da gente falar do apoio e você aceitar e tudo mais. E eu percebi que existe uma variação muito grande de valores em relação à reversão de vasectomia. Isso é importante, meninas. Tudo tem técnica, tudo tem custo e tudo tem que ser muito bem feito para que funcione, né? Não é uma coisa qualquer. A mesma coisa a gente fala em relação à fertilização, em relação aos laboratórios. E isso, assim, eu digo para vocês, e com todo o meu coração, eu posso bater no peito e dizer: os profissionais que estão no Acabei de Descobrir são profissionais de ponta. Eu não teria a menor dúvida que se eu tivesse qualquer problema hoje que eu quisesse, que eu não tivesse na adoção, mas que eu quisesse engravidar, eu ia buscar e ia utilizar todos os apoiadores do projeto. Porque são pessoas que trabalham direitinho. Então, você vê, eu nunca imaginei que podia existir uma diferença entre uma reversão de vasectomia feita com microscópio e sem microscópio, né? Hoje eu tô perdendo coisa pra caramba, eu tô adorando, doutor. Eu acho que a gente vai fazer uma live de 2 horas, tô brincando. Né, meninas? A gente aprende, elas gostam, eu adoro, eu fico doida. Por mim, eu ficava aqui o dia inteiro conversando. Mas eu acho muito legal isso, falar isso também, doutor, porque tudo, na verdade, tem preços e preços, e enfim, e acaba que às vezes a mulher ou o homem acaba caindo numa armadilha, né? E aí, para depois consertar ou para tentar uma segunda vez, pode ser que não consiga exatamente porque já foi feita alguma coisa mal feita lá atrás. Então, meninas, é muito importante buscar essa informação. Olha, vasectomia tem que ser aí com o microscópio. Não entendo nada por quê, mas ele diz que então vamos ficar A espertas. reversão, né? A reversão, desculpa, obrigada. A reversão da vasectomia tem que ser microscópica, com microscópio. Acho que é isso. Mas, enfim, prestem atenção, né?